Boa tarde, irmãs. Realmente um privilégio podermos estar aqui num número tão bom, tantas mulheres, como o Pri falou, de tantas idades. No último estudo do livro passado, eu e as meninas não pudemos vir. Foi tão triste pensar que vocês estavam aqui juntas aprendendo. Foi difícil exercitar o contentamento, porque a gente queria mesmo era estar aqui. Mas a gente sabe que Deus providencialmente nos impede às vezes, né? Nós sabemos que Ele quer que estejamos juntas, crescendo como o corpo de Cristo, mas as circunstâncias, por vezes, nos impedem. E o importante é que o nosso desejo seja de caminharmos juntas na mesma direção, na direção de conhecermos ao Senhor e desfrutarmos dele para sempre. E nós vamos continuar seguindo na jornada de estudos que a SAF está propondo para nós, começando esse livro, Contentamento. Ele tem uma capa tão linda, né? Tão atraente para nós mulheres, flores e cores. Muito bonito. No último encontro do Ministério de Família, eu não sei quantas de vocês estavam aqui. Nós estudamos o capítulo do livro Virtuosa, que trata justamente sobre o contentamento. Foi o 4º capítulo do livro Virtuosa, que é da mesma autora. Eu até comentei que depois que ela escreveu Virtuosa, e são capítulos bem curtinhos sobre cada virtude que ela trata, eu acredito que ela tenha sentido o desejo de aprofundar no estudo sobre o contentamento, e no ano seguinte ela lançou esse livro, Contentamento, que nós vamos estudar. Então vamos passar um ano inteiro com ela, né? No Ministério de Família até o final do ano, e aqui na SAF alguns meses estudando Contentamento. É um livro tão fininho, a gente lê tão rápido, os capítulos pequenininhos, mas é de uma riqueza, irmãs. Ele nos leva a ponderar, a meditar, e nos confronta tanto com como nós, de fato, não vivenciamos o contentamento como deveríamos. Como o contentamento é uma ordem, não é uma sugestão da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus diz expressamente que devemos nos contentar no Senhor. Isso faz parte de obedecermos ao primeiro mandamento, que é não termos outros deuses além do Senhor. O primeiro mandamento exige de nós conhecermos, reconhecermos a Deus, buscarmos de todas as maneiras na nossa vida, servirmos a Ele, nos alegrarmos nele, nos deleitarmos nele, confiarmos, esperarmos nele. E tudo isso tem a ver com contentamento. Então, começando essa jornada sobre o contentamento cristão, vamos pedir ao Senhor que derrame graça sobre nós e, de fato, não só nossa mente seja instruída, não só possamos crescer intelectualmente sobre esse assunto, mas, sobretudo, que o nosso coração possa absorver cada gota do que o Senhor tem para nos falar sobre esse assunto e possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender durante essa jornada. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és bom, Senhor, além da nossa compreensão. Santo, majestoso, poderoso, além do que as nossas mentes finitas podem alcançar. E nós te adoramos, Senhor, porque Tu és tão mais alto e tão mais excelente do que nós em tudo. E nós só podemos nos humilhar diante da Tua mão poderosa e dizer que confiamos, ó Deus, na maneira como o Senhor tem agido com cada uma de nós. Que os Teus caminhos são bons, que os Teus planos são perfeitos. E quando, Senhor, as nossas emoções não estão caminhando nessa direção, ó Deus, elas é que precisam ser instruídas e orientadas pelo que a Tua palavra já revela a Teu respeito. Nos enche, Senhor, nos encharca com a Tua palavra, que ela possa ditar o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas ações e as nossas reações diante de toda e qualquer situação que venhamos a enfrentar. E que nesse tempo, ó Deus, em que estudaremos sobre contentamento, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor transforme o nosso coração, e ao ver, ó Deus, a maneira como passamos a confiar em Ti, a Te louvar em cada situação em que o Senhor nos coloca, que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor seja louvado através das nossas vidas, na vida de cada uma de nós aqui, na vida das nossas famílias e da vida da nossa igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu já citei algumas vezes aqui a definição do contentamento cristão do puritano Jeremiah Burroughs. Ele escreveu esse livro, que eu acho que foi lançado ano passado, ou retrasado, em 1648, chamado A Rara Joia do Contentamento Cristão. Um livro de 1648, e só há 2 anos a gente veio ter ele traduzido, né? Que atraso!
Tanta coisa já foi traduzida que não vale a pena. E algo tão bom e tão profundo, mas aprove ao Senhor que hoje nós tivéssemos esse livro. E ele fala, logo na introdução, que aqueles tempos em que ele vivia, 1648, era um tempo difícil, em que as pessoas elas não estavam respondendo diante do Senhor daquilo que ele agia da forma correta. E eu fiquei imaginando, se ele visse os nossos, se ele conhecesse a nossa realidade, os confortos que nós dispomos, o quanto a medicina avançou, o quanto nós temos na nossa casa coisas que, na mais fantasiosa ilusão, ele jamais poderia imaginar. A gente vê aquele desenho dos Jetsons, né? Tudo bem moderno. Hoje a gente já está vivendo praticamente tudo aquilo que os Jetsons tinham. Então, como é que pode ser que hoje a gente vá ver o contentamento como algo ainda mais raro do que era naquele tempo? Na verdade, naquele tempo, pelo que a gente lê dos escritos dos puritanos, de como era a vida do crente, a gente pensa assim, era um tempo em que Deus falava tanto, eles eram tão sensíveis à voz do Senhor, tão prontos a obedecer. Nós vemos relatos de mártires, nós vemos relatos de pessoas que tinham uma vida completamente devota, dedicada ao Senhor. E Jeremiah Burroughs olhou e disse assim, o contentamento é uma joia rara. Então, hoje, eu diria que o contentamento é uma joia rariricíssima. Algo muito difícil de nós vermos e algo muito difícil de nós vivermos, de nós exemplificarmos. Então, que precioso é esse tempo que vamos passar aprendendo sobre essa joia rara. E é uma joia porque é difícil de se encontrar. A gente não vê, né, diamantes assim na rua. Opa, um diamante. É uma coisa que dá trabalho, que precisa ser buscado, às vezes precisa de escavação, precisa de dedicação para se encontrar. Mas também é uma joia porque adorna, embeleza qualquer um que esteja usando. E como uma joia bem lapidada, também reflete um brilho. E esse brilho que é refletido nessa joia rara não é um brilho próprio nosso. É o brilho da glória do Senhor. E eu não sei vocês, mas eu sou extremamente impactada quando eu testemunho alguém que vive, que está sempre satisfeito, que nunca está resmungando, que nunca está murmurando, que sempre está calmo, sereno e tranquilo. A gente canta, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso. Mas será? Será que, de fato, nosso espírito está calmo, sereno e tranquilo, sentindo descanso no nosso viver por causa do amigo Cristo, que obteve para nós a salvação? Na verdade, é muito difícil viver imperturbável. Sabe aquela pessoa constante? Aquela pessoa que não vive assim, em altos e baixos. Uma hora está eufórico, uma hora está lá embaixo, mas uma pessoa que encara todas as maneiras de Deus lidar com ela com tranquilidade. Quantas pessoas vocês conhecem que se encaixam nessa definição? Então, por que é tão raro? Por que é uma joia rara? Em primeiro lugar, porque o contentamento não é natural a nós. Natural a nós é o descontentamento, é a inveja, é a murmuração, é estarmos olhando para aquilo que o outro tem, desejando que aquilo fosse nosso, olhar para aquilo que nós temos e dizermos, isso não é suficiente para mim. Como um jardim. Um jardim brota espontaneamente? Não, o jardim precisa ser cultivado. Eu preciso plantar, como eu falei no começo do mês. É preciso escolher boas sementes, é preciso tratar o solo, plantar a semente, regar, cultivar, podar. Mas e as ervas daninhas? Elas brotam naturalmente. Cardos e abrolhos vão surgir e o meu trabalho vai ser arrancar, cuidar do meu jardim e limpar de todas essas ervas que vão naturalmente. E nosso coração é assim. As ervas daninhas brotam, o descontentamento brota naturalmente. Já para ele florescer, já para ele estar belo e perfumado, isso exige muito trabalho. Nosso coração é mestre em murmurar, em desejar, em invejar e em duvidar da bondade de Deus, da providência de Deus, quando as circunstâncias não são, pelo menos a partir da nossa ótica, as ideais. E vamos combinar que dificilmente a gente vai olhar para as nossas circunstâncias, para toda a nossa vida e dizer que estamos vivendo circunstâncias ideais. Eu não preciso de nada além do que eu tenho.
A minha saúde, circunstâncias ideais. Meus relacionamentos, circunstâncias ideais. Minha vida financeira, circunstâncias ideais. Minha vida espiritual, circunstâncias ideais. Normalmente a gente olha e enxerga um monte de coisa que a gente gostaria que fosse diferente. A Nancy, ela aponta na introdução desse livro que nós tivemos até que criar um termo, estressado, para descrever a condição de um espírito inquieto e desorganizado. Não existia essa palavra, não, estressado. Teve que aparecer, né? E parece que depois que a palavra surgiu, essa é a característica de todo mundo. Todo mundo vive estressado. Então, se na minha casa eu expressar raiva, grosseria, indelicadeza, alguém poderia dizer assim, o que a mamãe tem? Aí a outra ia dizer, ela está estressada. Ela está estressada porque hoje ela vai falar na SAF e ela fica nervosa. Ela está estressada porque quebraram o quarto copo da casa, agora só tem 3 copos em casa. Ela está estressada porque chegou atrasada no médico. Ela está estressada por causa do trânsito. Nós vivemos estressados por várias circunstâncias. Coisas pequenas, coisas maiores. Mas imagine, você, quais são as circunstâncias que lhe deixam estressada? Eu acho que hoje em dia abastecer o carro e fazer feira já é motivo de estresse para a gente, não é? Sair daqui e chegar ali e termos que enfrentar o trânsito caótico da nossa cidade e os buracos nas vias nos deixam estressadas. Mas pense, em quantas vezes você já ouviu assim? Ela está estressada. É a mãe da noiva fica estressada. É a noiva fica estressada. Ela está concluindo o curso. Ela está escrevendo o TCC. Então, ela está estressada. Não, agora ela está estudando para concurso. E não está passando, então ela está estressada. Ela queria casar, mas o Senhor ainda não mandou a bênção. Então, ela está estressada. Ou qualquer outra coisa. Já pensaram que essa condição, ela passou a ser culturalmente aceita e até esperada. É esperado que a noiva esteja estressada. Rosinha casou há pouco tempo, não foi, Rosinha? E as pessoas ficavam como, Rosinha, quando viam como você estava tranquila diante da proximidade do casamento? Abismadas. Não pode ser. Não. Você não está tranquila. Você está só fingindo que está tranquila. Na verdade, você está estressada. Mas não, ela não estava estressada. Por quê? Porque ela sabia que Deus estava no controle. Ela sabia que Deus ia cuidar daquilo que ela não poderia cuidar e que Deus ia fazer por ela infinitamente mais do que ela podia pensar ou desejar. Foi ou não foi assim, Rosinha? Foi assim. Mas nós achamos natural vivermos estressadas. E uma ou outra achar normal que a outra esteja estressada. Acontece que o estresse é uma manifestação pecaminosa de um coração que não está descansando em Deus. E esse não descansar, essa inquietação, como o Pri falou, muitas vezes ela não está expressa no nosso rosto, ou não está expressa nas nossas palavras, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando estamos desconfiando da bondade e do cuidado dele. Ele sabe quando nós estamos pensando em maneiras de fazer aquilo que ele não está fazendo por nós e que nós achávamos que ele deveria fazer em nosso favor. Deus conhece, mas o contentamento, por outro lado, ele tranquiliza o coração. Ele nos acalma. Ele nos deixa, como o Pri falou, como aquela criança. Como Gabriel, que não estava tranquilo aqui, eu tive que sair com ele, porque apesar de estar mamando no braço, ele ainda assim não estava tranquilo. E às vezes a gente é assim. Tudo Deus está nos dando. Nós estamos no aconchego do seu braço, sendo supridas por ele de tudo. E ainda assim, a nossa alma não está quieta. Mas o contentamento, então, tranquiliza o nosso coração e nos leva a agir e a falar sabiamente, mesmo sob grande provocação. Não é só quando tudo está bem, é sob qualquer situação. Eu tive um grande exemplo disso esses dias, quando uma amiga compartilhou que foi diagnosticada com câncer de mama. E ela pediu orações, mas foi tão interessante. Qual era o motivo de oração? O pedido de oração dela, ela orava para que ela enfrentasse com paciência aquela provação, para que a fé dela fosse fortalecida. E ela dizia assim, eu sou aprendiz e não vítima. Veja que atitude, quando nós nos colocamos como aprendizes e não como vítima das mãos do Senhor, de algo ruim que Ele nos trouxe.
como isso muda completamente a forma como nós vamos lidar com o problema. E ela dizia assim, que eu aprenda a lição que o Senhor quer me ensinar através dessa enfermidade, que eu não deixe de ouvir a voz de Deus. E ela compartilhava sobre como Deus estava falando com ela. E era uma coisa assim, ela dizia, Paula, isso é tremendo. Eu estou alimentada. O Senhor está me fortalecendo. Ele está me sustentando com a sua palavra. O que eu não quero, tudo que eu não quero é deixar de ouvir a voz do Senhor. Eu sou aprendiz. Que Ele me ensine. Que atitude. Eu achei muito interessante ela usar essa expressão, ensinar. Porque, na verdade, nós temos muito que aprender. Não importa qual seja a nossa idade. Clarissa, aqui de 5 anos, tem muito a aprender. Mas a mais velha entre nós tem muito a aprender. Porque nós não somos obras acabadas ainda. Mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E Ele vai nos conduzir de glória em glória à medida que contemplamos a Cristo. E é isso que Ele está fazendo. Nós temos muito a aprender. E nessa matéria de contentamento, todas nós somos aprendizes. E todas nós podemos ter esperança. A oração dessa minha amiga, ela vai ser respondida. Sabe por quê? Porque ela está orando de acordo com a vontade do Senhor. E se nós orarmos e dissermos, Senhor, nos ensina o contentamento, nos ensina a nos deleitarmos no Senhor, adivinhem, o Senhor vai responder essa oração, porque é a vontade dEle para nós. Então agora nós só esperamos, porque como um bom professor, Ele vai nos aplicar o quê? Provas. Mas, quando Ele aplicar essas provas, Ele estará conosco. E mais, sabe aquela prova com consulta, quando o professor é bonzinho? São provas com consulta. Nós temos toda a riqueza do conhecimento de Deus, a revelação de Deus para que nós passemos, sejamos aprovadas e passemos de fase e esperemos o quê? Outras provas. Para quê? Para que conheçamos mais e mais o Senhor na sua palavra. Nós podemos ter esperança, então, porque nenhuma de nós nasceu com o chip do contentamento. Já pensou se pudessem abrir o nosso cérebro, fazer uma cirurgia e colocar lá dentro um chip do contentamento? Eu entraria na fila dessa cirurgia na hora. Não ia ter nem medo de ter a minha cabeça aberta com a serra assim. Por quê? Pela preciosidade que é. Como a vida de uma pessoa com contentamento, ela é leve, ela é pacífica, ela é abençoada e ela é abençoadora, mas não existe essa cirurgia, nem existe esse chip. O verdadeiro contentamento, ele é aprendido e ele é espiritual. Portanto, ele é obra, ele é fruto do Espírito Santo agindo na vida do crente. Mas o Espírito Santo age na nossa vida também, operando em nós a santificação, não é verdade? E quando a gente lê sobre santificação, por exemplo, em Filipenses, que é uma carta que a gente vai ler logo mais. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, nós lemos, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Está falando sobre santificação. Mas o verso anterior diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, quem é que opera a santificação? É uma obra do Espírito Santo. E nós cooperamos com essa obra. Desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Da mesma maneira, o contentamento é uma obra do Espírito Santo. E Ele está operando essa obra em nós. Mas nós precisamos cooperar com essa obra. Como? Aprendendo, nos submetendo, permitindo que a nossa mente seja renovada, que aquele velho modo de pensar seja arrancado e que eu pense como aquela minha amiga. Eu sou aprendiz e não vítima. Eu sou filha. O Senhor não me aborrece, Ele me ama. Se Ele está agindo comigo dessa maneira é porque Ele sabe que é exatamente isso que eu preciso. E nessa epístola de Paulo aos Filipenses, que ficou conhecida como a Carta da Alegria, ele cita essa expressão, esse substantivo alegria, ou o verbo alegrar-se, somente 16 vezes. É uma carta pequena, então imagina quanta repetição de alegria, alegrai-vos, alegria, alegrai-vos, para alguém que estava preso sem saber se ia ser solto ou se ia ser morto. Que via pessoas se levantando para pregar o evangelho com outras intenções e motivações que não a glória de Deus. Este homem, nessa condição, escreve sobre
alegria. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E no capítulo 4, ele fala algo tremendo. E a gente leu esse texto aqui, no nosso estudo do capítulo sobre contentamento. Filipenses 4, os versos 11 a 13. O Senhor nos diz assim, através do apóstolo Paulo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já experimentou passar fome? Passar frio? Não ter onde dormir? Ser acusado injustamente? Ser preso e torturado injustamente? Ser abandonado, duvidarem da sua conversão e terem medo de você? Quantos naufrágios nós já enfrentamos? Quantos açoites nós tivemos que levar por causa da nossa obediência à palavra? A nossa obediência ao chamado do Senhor de falarmos dele? Não. Foi por meio de todas essas situações que Paulo aprendeu o contentamento. O original traz a ideia, no verso 12, que Paulo aprendeu um mistério. É como se ele tivessem transformado a palavra mistério num verbo. Aqui a gente não conseguiria, né? Misteriar, não existe. Mas assim no grego foi feito. De maneira que esse aprendizado não foi aprendizado de algo simples ou algo comum que qualquer um consegue. Ele aprendeu um mistério. E ele fala no primeiro verso, no verso 11, que ele aprendeu a viver contente. E essa é uma expressão que quer dizer autossuficiente. Ele aprendeu um mistério de ser autossuficiente. Você pode dizer, hã? Como assim autossuficiente? Como é que ele poderia viver sem o Senhor? Ou sem a igreja que orava por ele, que contribuía? O que ele está querendo dizer não é que ele não dependia do Senhor, ou da igreja, ou das orações. Porque só tem um autossuficiente. Só tem um que não depende de mim, de você, de nada, de ninguém. Que não precisa da nossa adoração, que não precisa da nossa obediência, que não precisava ter criado o mundo. Só tem um autossuficiente, é Deus. Mas o que Paulo estava querendo dizer é que ele não depende de circunstâncias favoráveis para que ele esteja contente, para que ele esteja descansado, para que ele esteja em paz, para que ele se alegre. Essa autossuficiência de Paulo, ou contentamento, reflete sim algo do caráter do próprio Deus, que é autossuficiente, mas não pode ser alcançado a parte de Deus. Pelo contrário, ele termina dizendo o quê? Tudo posso em quem? Quem é que permite, quem é que faz com que ele seja autossuficiente? Deus que me fortalece. O Jeremiah parafraseia assim esse texto, como se Paulo dissesse, eu encontrei suficiente satisfação no meu próprio coração, pela graça de Cristo que está em mim. O seu coração tinha o suficiente. Ele podia não ter comida, ele podia não ter roupa, ele podia não ter segurança, ele podia não ter aplausos ou honra ou cuidado. Ele tinha tudo o que ele precisava no coração dele. Porque quem é que estava no coração dele? Cristo. E o Jeremiah continua. Embora eu não tenha confortos externos e meios mundanos para suprir minhas necessidades, ainda assim tenho porção suficiente de Cristo para a minha alma, de modo abundante para satisfazer-me em toda circunstância. Esse é o segredo. E sabe o que mais? Nós temos a graça de Cristo em nós, ou não? O mesmo que Paulo tinha e que o permitia viver, apesar de qualquer circunstância, satisfeito no Senhor, nós temos. O apóstolo João, ele afirma o seguinte, lá no primeiro capítulo, se não me engano, no verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Da plenitude de quem? De Cristo. E graça sobre graça. Todas nós temos recebido da plenitude de Cristo. E graça sobre graça.
Você sente isso? Que você recebeu tudo que você precisa? Que você recebeu graça sobre graça, graça que lhe perdoou, graça que lhe regenerou, graça que lhe dá uma esperança, graça que lhe trouxe para uma família e que a cada dia faz você levantar da sua cama e está com você durante todo o dia, em qualquer prova, e faz você chegar até o final do dia e repousar seguro. Essa graça sempre será suficiente, mesmo se todos os confortos externos, no linguajar do Jeremiah, nos forem tirados. Agora experimenta tirar Cristo. Experimenta ter todos os confortos externos. Morar na casa dos sonhos, ter o marido dos sonhos, ter os filhos dos sonhos, ter o guarda-roupa dos sonhos, ter a saúde, ter a aparência e não ter Cristo. Aí sim, é que não temos nada. Mas se temos Cristo, temos tudo. O pastor Charles Spurgeon citava uma senhora, e era uma senhora muito pobre, morava numa cabana muito simples. E um dia ela foi orar e agradecer ao Senhor pela refeição. Ela tinha um pão e ela tinha um copo de água. E ela dizia assim: Senhor, tudo isso e Cristo também. Tudo isso e Cristo também. O nosso contentamento, ele está na nossa mente e não nas condições. Para aquela senhora, ela tinha uma riqueza inestimável. Mas quantas de nós, ao vermos o que tem na nossa mesa a cada dia, ao ver o que tem no nosso guarda-roupa a cada dia, ao ver o que temos em termos de relacionamento da nossa casa todos os dias, nós não dizemos assim: Senhor, temos tudo isso e Cristo também. Que mulher rica era aquela? E como ela é muito mais rica do que as pessoas mais ricas que a gente pode conhecer, que tem tudo, mas não tem Cristo. E eu já citei algumas vezes a definição, eu ainda não falei, a definição do Jeremiah Burroughs, mas ela é tão bela e ela é tão completa que eu vou apelar mais uma vez para ela. E ele definiu contentamento assim: contentamento é aquele estado doce, manso e gracioso do espírito, que livremente se submete e se deleita na vontade sábia e paternal de Deus, em toda e qualquer situação. Tem um livro muito bom, O Segredo do Contentamento, eu trouxe para mostrar para vocês, do William Barclay. E ele usa bastante o livro do Jeremiah Burroughs. E ele observa nessa definição alguns pontos, 6 pontos que brevemente eu vou passar com vocês. O primeiro ponto que ele observa é que o contentamento é interior. Como o Pri falou no começo, muitas vezes, aparentemente estamos tranquilas, mas o nosso coração está fervilhando, está um turbilhão, está inquieto, está murmurando. E ele observa que o contentamento é interior. O Jeremiah falou o seguinte: não somente a língua deve manter a sua paz, a alma deve estar em silêncio. E eu até coloquei aqui, Pri, como disse o salmista: fiz calar e sossegar a minha alma. E é oposta a um espírito perturbado e instável, através do qual o coração é distraído do dever que Deus requer em nossas relações com Ele, com nós mesmas e com os outros. Esse espírito inquieto, ele não me leva a perguntar qual é o meu dever. Já o contentamento, ele foca naquilo que é o seu dever, diante do Senhor, de você mesma e dos outros. Segundo ponto, o contentamento é gracioso. Primeiro, porque ele está arraigado na graça. Ele depende da operação do Senhor, da graça dele em nós. Mas também porque ele responde graciosamente em cada situação que enfrenta. Eu responderia graciosamente se alguém chegasse com uma notícia excepcional para mim e vibrando. Mas será que se chegasse um diagnóstico difícil? Será que se chegasse a notícia de uma perda de alguém que eu amo? Eu responderia graciosamente. Terceiro ponto, o contentamento se deleita ou encontra alegria naquilo que Deus faz. O contentamento nos capacita a ver e afirmar que o que Deus tem feito é bom. Vai além até de eu olhar em retrospecto, depois que a situação se resolveu, e que eu entendi os propósitos de por que Deus me fez passar por aquilo, e eu dizer, puxa, foi bom. Né? Quando, por exemplo, você está esperando uma promoção e aquela promoção não vem, e você se entristece,
você se aborrece, você perde até a motivação de trabalhar. Aí vem alguém e é promovido no seu lugar. E aí, de repente, a empresa decide acabar justamente com aquele cargo para o qual você seria promovido. Aí você diz, Senhor, obrigado, o meu emprego foi mantido. Se eu tivesse naquela posição, eu teria sido demitido. Aí é fácil, não é? Você agradecer. É fácil você dizer, foi boa a mão de Deus que me impediu de ser promovido, porque eu já entendi o propósito de Deus, era me manter no meu emprego. Mas e quando eu estou lá, recebendo a notícia, olha, fulano foi escolhido, você não. Será que eu também posso dizer, o contentamento diz, a mão do Senhor é boa, a maneira como Ele age comigo é boa. E o pastor Spurgeon, ele costumava dizer o seguinte, que se houvesse uma condição melhor para que nós estivéssemos, a divina providência nos colocaria nela. Se houvesse uma condição melhor, um emprego melhor, um marido melhor, uma condição de saúde melhor, seria nessa condição que eu estaria. Porque o bem que o Senhor está intentando para a minha vida vai além do bem nessa vida aqui, que é tão passageira. O que o Senhor está operando em mim é uma transformação no meu caráter para que eu pareça com Cristo. Em quarto lugar, o contentamento reconhece que cada situação que enfrentamos na vida vem das mãos de Deus. E eu me lembrei da pregação do pastor Marcelo no domingo de manhã, quando ele estava falando que as pessoas olham para as grandes catástrofes e dizem, não, Deus não tem nada a ver com isso. Com as perdas com que elas têm que lidar, diz, não. Se Deus fosse Deus, se Ele me amasse ou se Ele fosse bom, isso não aconteceria. Então, isso não pode ter vindo das mãos de Deus. Mas vem. Reconhece que cada situação vem das mãos de Deus. E se vem das mãos paternais de Deus, como é que eu posso murmurar? Como é que eu posso reclamar? O nosso Deus é soberano. A gente fala tanto isso e canta tanto isso. Ele governa a história do mundo, todos os eventos macro, mas Ele também governa a nossa história particular. Jó afirmou, quando seus filhos foram mortos, o Senhor deu, e quem tomou foi o diabo? Não, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele adorou, e ele se prostrou diante daquele que tomou, mas não sem propósito. Quinto, visto que nossas circunstâncias vêm das mãos de Deus, precisamos nos submeter a elas. Jeremiah Burroughs nos explica um pouquinho sobre como é essa submissão. Ele disse o seguinte, submeter-se é abaixar-se. Ele imagina uma conversa de alguém com a sua própria alma. E ele diz assim, essa alma está perturbada e descontente. E ele diz, foi a mão de Deus que trouxe essa aflição e você ainda está perturbado e descontente? Por quê? Tu estás acima de Deus? Esta não é a mão de Deus? Você vai se considerar mais que Ele? Abaixe-se, dobre-se, alma, continue abaixada, mantenha-se rebaixada. Fique abaixo da autoridade de Deus, da majestade de Deus, do poder que Deus tem sobre ti. Mantenha-se abaixo. Isso é se submeter. E nós precisamos ter essa conversa com a nossa alma tantas vezes. Minha alma, como salmista, por que estás inquieta? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Você quer saber mais do que Deus, alma? Sobre o que é bom para você? O quanto você consegue enxergar? Um palmo. O que você sabe sobre como vão ser os seus dias amanhã? Daqui para frente, quanto você vai viver? O que vai te acontecer? E domingo à noite nós vemos uma coisa maravilhosa na resposta que Eli deu a Samuel. Vocês lembram? Samuel recebeu aquela profecia. Eli disse, o que foi que Deus falou? E Samuel relatou a Eli uma profecia de juízo. E como foi que Eli respondeu? Ele exemplificou essa submissão. Ele disse, é o Senhor. Algumas versões dizem, boa é a palavra do Senhor. Como assim? Aquela palavra era de que ele ia morrer, que os filhos dele iam morrer e que o sacerdócio ia passar da casa dele. Mas ele se abaixou. Ele reconheceu quem ele era e quem Deus era. E isso capacitou a dizer, é o Senhor. E sexto e último lugar sobre essa definição, como Paulo, nós precisamos aprender a estar contentes em qualquer situação. E lembrar que nosso Deus sabe a natureza, a intensidade
e a duração das aflições que ele traz à nossa vida. Você pode olhar para a aflição que alguém passa e você pode dizer assim, eu jamais conseguiria lidar com essa dificuldade. Deus sabe. E a dificuldade que você vai enfrentar, que eu vou enfrentar, foram talhadas pelo próprio Deus para atingir o propósito que Ele tem para mim. E Ele sabe o quanto Ele vai me pressionar. E Ele sabe por quanto tempo eu vou ser pressionada dessa maneira. E não vai durar um segundo a mais. Não vai ter um pingo de força a mais do que o necessário para que Ele produza em mim aquilo que Ele mesmo deseja. Nós precisamos entender como Jó, ele disse assim, temos recebido o bem de Deus e não vamos receber também o mal? A gente só quer as bênçãos, não é? A gente só quer a prosperidade, a gente só quer a saúde. Mas é a mão de Deus. E nós precisamos receber com submissão e contentamento. Então, Paulo aprendeu todas essas etapas. Ele aprendeu por meio das circunstâncias que ele experimentou, como o salmista também aprendeu, quando ele disse assim, foi-me bom ter passado por várias provações. E Jó, como foi que concluiu a saga dele? Depois de tudo que ele experimentou, o que foi que ele falou? Senhor, como o Senhor fez isso comigo? Eu queria lá saber mais do Senhor? Não, ele se submeteu e ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu te conheço de uma forma ainda mais maravilhosa. Eu te conheço de uma forma mais sublime e o Senhor me fez fazer, o Senhor me fez conhecer-te assim, por meio daquilo que eu sofri. Nós sabemos que o resultado da pressão, das provações, é bom. Nós sabemos. Nós conseguimos até entender o conceito do contentamento e como nós devemos reagir, mas a prática, minhas irmãs, não é nada fácil. É por isso que tem livros escritos sobre isso, para nós aprendermos. E no primeiro capítulo do livro, a Nancy nos leva a começar essa jornada de aprendizado meditando sobre o contentamento do Pai. Já pensou que o Senhor Deus tem expressado o contentamento dele desde o princípio? Quando a gente vê o Senhor Deus criando, a cada dia, o que é que ele diz? Viu o Senhor que era bom. O que é que isso está dizendo? Ele se alegrou naquilo que ele fez. Ao final, lá em Gênesis 1:31, a gente leu assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Teve uma vez que Deus disse que não era bom algo. E o que era? Não era bom que o homem estivesse só. E aí o que é que o Senhor Deus fez? Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E agora a humanidade estava completa, homem, mulher, cada um refletindo a imagem e a glória de Deus. E depois que Deus terminou o seu trabalho, o que foi que ele fez? Ele descansou. Será que ele ficou cansado? Não. Será que ele disse, puxa, devia ter criado mais um animal, mais uma ave? Nem sei quantas 1000 espécies de aves haviam, mas Deus tem criatividade ilimitada, poderia ter criado mais umas 1000 aves, né? Eu poderia ter criado mais 3000 tipos de flores. Não. O Senhor Deus estava satisfeito com o que ele havia feito. Ele concluiu o seu trabalho perfeito e ele descansou. O contentamento, a Nancy diz, leva ao descanso. Mas o que acontece? A tristeza das tristezas. Naquele mundo perfeito que Deus havia criado, tinha uma criatura que não estava contente. Tinha uma criatura que desejou aquilo que Deus não tinha dado. A única coisa que ele havia dito não. E aí tudo que Deus havia dado passou a ser desprezível para ela, porque ela queria aquilo que ela não poderia ter. E esse descontentamento levou ao pecado. E aí não só Eva pagou por esse pecado, por esse descontentamento, porque o descontentamento é um solo fértil para que vários pecados brotem. Como eu falei no nosso último encontro da família, se eu estou descontente com meu marido, eu adultero. Se eu estou descontente com a minha situação, eu invejo. Eu falo mal de alguém porque ela tem uma reputação que eu gostaria. É um solo fértil para que vários pecados brotem. E no caso de Eva, o pecado da rebeldia, o pecado do orgulho de querer ser como Deus. E ela caiu. E desde então, o descontentamento tem levado à miséria. Levou Eva à miséria. E nos leva, todos aqueles que vieram depois de Eva. Mas o Senhor,
É lindo quando a gente lê mais o Senhor, né? Lá em Efésios, mais Deus, sendo rico em misericórdia. Mas o Senhor não deixou Eva na miséria que o descontentamento dela trouxe. Ele prometeu enviar o Salvador, que nos traria descanso finalmente, para cada um daqueles que crescem nele, que esperassem nele. Por que ele nos traria descanso? Porque o Pai estaria plenamente satisfeito no seu Filho. E porque o Pai estaria plenamente satisfeito no seu Filho, aqueles que estão em Cristo, escondidas em Cristo, o Pai também está satisfeito conosco. Isso não é uma coisa impressionante? Que Deus possa estar satisfeito comigo. E que mesmo o meu trabalho imperfeito, Ele possa receber como oferta agradável a Ele, por causa de Cristo. Então eu posso entregar meu trabalho imperfeito, sem medo de estar aqui diante de vocês fazendo um estudo, ou qualquer cantando, tocando, orando. Por quê? Jamais seremos perfeitos. E Deus recebe esse trabalho imperfeito. Por quê? Ele está plenamente contente conosco em Cristo. Ele está contente com a obra que Cristo realizou em nosso lugar. Então nós podemos ter descanso porque Deus se agradou em esmagar o seu Filho, como a gente cantou em Isaías 53. E o Filho se agradou em ser a oferta em nosso lugar. Ele teve satisfação na vontade do Senhor, embora essa vontade custasse muito para o Pai e para o Filho. Dizer que Jesus se agradou não quer dizer que ele não sofreu, concorda comigo? Porque ele sentiu as piores angústias que alguém pode experimentar. E Mateus 26, 37, lá no Getsemane, diz que ele se entristeceu e que ele estava angustiado. O que é que a gente aprende daí? Que o contentamento, e nem se diz assim, aprendemos que tristeza e angústia não são contraditórios ao contentamento. Jesus estava contente. Ele não estava pulando de alegria. Ele estava satisfeito na vontade de Deus. Mas ele orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. A gente aprende, então, que não é pecado nós chorarmos, que não é pecado nós clamarmos, que não é pecado nós orarmos e buscarmos nos livrar das provações por meios lícitos. Por meios lícitos. Mas que nós não podemos esperar estarmos livres dessas provações para nos deleitarmos em Deus e para obedecermos à sua vontade. O Senhor Jesus disse que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Ele encontrou contentamento por meio da humildade e da obediência. E da mesma maneira nós. Ele não esperou ter vontade de obedecer. Ai, que vontade de ir para a cruz. Ai, que vontade de ser esmagado. Que vontade de ser cuspido. Que vontade de ser humilhado. De arrancar as minhas roupas. Não. Ele não esperou, ele obedeceu. Muitas vezes a gente fica assim, né? Parada, sabendo o que temos que fazer. Esperando a vontade de obedecer. Obedeça. Se levante. Vitor contou que conversou com alguém essa semana e a pessoa disse assim, às vezes eu estou em casa no domingo e não tenho vontade nenhuma de ir para a igreja. Aí fico lá em casa. Aí Vitor disse, levante, sem vontade de ir para a igreja e vá. Porque não é uma opção que você tem ir ou não ir. O Senhor convoca o seu povo a estar na igreja. Então é sua obrigação ir com ou sem vontade. Obedeça. E ore para que suas emoções possam seguir essa sua obediência. Porque o nosso desejo é obedecer de coração. O nosso desejo é querer a vontade do Senhor. Mas se isso ainda não está sendo realizado, levanta e obedece. O Senhor vai tratar com o nosso coração. Lá em Isaías 53, 10, 11, a gente lê o seguinte. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agradou ao pai moer o filho. Agradou ao filho ver o penoso fruto do seu trabalho. E nem se diz o seguinte, no centro do evangelho estão um pai e um filho satisfeitos. Então, minhas irmãs, se Deus está satisfeito conosco,
satisfeito com aquilo que o Senhor Jesus fez para nos conquistar. Quanto mais nós não devemos estar satisfeitas nele, buscarmos em todas as circunstâncias cumprirmos com os nossos deveres. Não podemos esperar até termos vontade de obedecer. Qual é a situação que você se encontra hoje? Qual é o chamado de Deus para você hoje? Quais são as responsabilidades que o Senhor deu a mim, a você, nessa estação da vida em que nós estamos? Nós estamos aqui em diferentes estações da vida. Cada uma tem diferentes encargos, cada uma tem diferentes lutas. Deus convida a todas nós, independentemente de onde nós nos encontremos nessas estações, a virmos a Ele e encontrarmos descanso. Jamais descansaremos se ficarmos teimando na satisfação dos nossos desejos. Jamais encontraremos descanso, dizendo a Deus que Ele não está agindo conosco da maneira certa, ou reclamando e murmurando, mas aprendendo e agindo como Cristo. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Precisamos aprender com o nosso Senhor a sermos mansas e humildes de coração. E assim, nosso coração estressado, inquieto, murmurador, vai encontrar descanso. E o Senhor será glorificado através das nossas vidas. Porque, como diz John Piper, o Senhor, Ele é mais glorificado em nós, quanto mais nós estamos satisfeitas nele. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que seja uma caminhada de muito aprendizado, muita transformação do nosso coração à medida que formos aprendendo sobre o contentamento na palavra do Senhor. Amém. Que bênção, né? Difícil é ficar ali quietinha sem querer chorar. Que bênção, que preciosidade que o Senhor tem nos dado. Que maravilha, né? O Senhor nos trazer aqui, nos ensinar tanto. Quando Paula falava ali, eu só ficava examinando aqui meu coração. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, né? Vamos orar aqui, vou orar por Paula, agradecer pela vida dela. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque apesar de nós, ó Deus, por causa da sua misericórdia, o Senhor se inclina e nos ouve, nos abençoa e se envolve conosco de uma maneira tão pessoal que é impossível, Senhor, nós não percebermos o Senhor agindo na nossa vida, Pai. Ó Deus, te agradecemos por tão grande privilégio, Senhor, de sermos tuas filhas, de termos a salvação em Cristo Jesus. Senhor, quão ricas nós somos, ó Pai. Independente do que temos, ó Deus, materialmente, mas quão ricas nós somos porque temos a salvação, porque temos Cristo, ó Deus. E o Senhor é tudo para nós, ó Pai. Estamos aqui nessa tarde, Senhor, para te dizer que nós dependemos do Senhor e suplicamos a Ti. Ensina-nos, ó Deus, o contentamento, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, esse mistério de estarmos plenamente satisfeitas e contentes no Senhor. Que a nossa alma se aquiete em Ti, ó Pai, independente da situação em que estivermos vivendo, ó Deus. Estamos aqui clamando ao Senhor, ó Pai, que nós desejamos aprender, somos aprendizes, ó Deus. E que em cada prova que o Senhor nos der, que o Senhor fortaleça nosso coração, Senhor. Para que ao final saiamos aprovadas, ó Deus. E cada dia mais confiantes no Senhor, descansando em Ti. Ó Deus, muitas vezes, ó Deus, não vivemos a situação que queríamos viver, ó Pai. Mas que possamos, ó Deus, nos contentar com aquilo que o Senhor tem para nós, porque é muito melhor, porque o Senhor nos conhece. E o Senhor tem para nós aquilo que é bom, aquilo que é melhor para nós. Que nós possamos nos lembrar disso a cada manhã, quando levantarmos da nossa cama, e nos agradecermos por todas as dádivas que o Senhor tem nos dado dia após dia, Senhor. Queremos aqui nessa tarde pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, por tantas vezes estarmos descontentes. Perdão, Senhor, por não vermos as Tuas bênçãos comuns, como respirar, como acordar, como nos relacionar, como o pão de cada dia. Senhor, nos perdoe, ó Deus, e nos dá um coração completamente satisfeito em Ti. Ó Deus, eu te agradeço pela vida de Paula, te agradeço, Senhor, pela Tua serva, que tem honrado o Senhor, que tem trabalhado, ó Deus, na Tua obra, que tem sido bênção na vida da Tua igreja, de tantas irmãs aqui, tantas famílias, ó Pai.
Pedimos que o Senhor sustente, Senhor, a tua serva, abençoe sua família, abençoe o pastor Vitor, as meninas, Gabriel. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, somos gratas ao Senhor pela vida dela e da sua família aqui, que tanto nos abençoa. Te pedimos também pela vida de cada irmã aqui. O Senhor conhece cada luta, cada problema, cada situação. E em nome de Jesus, colocamos tudo isso em tuas mãos, ó Pai. E te pedimos que possamos sair daqui com o coração transbordante de alegria, porque o Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bênção, irmãs. Essa é a jornada que a gente começa hoje, sobre contentamento. Vamos ter aí várias semanas pela frente. A gente está caminhando para o final. Queria dar alguns avisos. E lembrando que dia 12, a gente vai dar uma pausa nesse estudo, nessa jornada. Dia 12 de maio, nós vamos comemorar o Dia da Mulher. O Dia da Mulher já passou, Priscila. Dia das Mães. Dia 12, nós vamos comemorar o Dia das Mães. E aí a gente vai fazer um culto especial. Pastor Leonardo vai pregar aqui para a gente. Pastor Leonardo é um dos pastores aqui da nossa igreja. Ele vai estar aqui pregando para a gente. E a gente vai fazer como a gente fez no Dia da Mulher. Fazer aquele lanche coletivo gostoso. Quando eu vim aqui, quando eu olhei ali, a mesa estava tão cheia que a gente ficou comendo até altas horas da noite. Aí vai ser assim, cada um traz um lanchinho que puder. Quem não puder também não tem problema. O importante é você estar aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito abençoada. E vamos também ter uns sorteios. Então, quem quiser e tiver um livro em casa que comprou dobrado e quiser doar para o sorteio, livro novo, né, gente? Não é rasurado, não. Quem tiver alguma coisa que saiba fazer, que produza, alguma coisa assim para a gente sortear também, para divulgar o trabalho, enfim, que vocês quiserem e puderem doar para a gente. E agora, eu queria chamar uma querida aqui. Foi aniversário de muita gente em abril. Mas eu queria chamar a nossa tesoureira, Fátima. A Fátima, gente, fez aniversário terça-feira. Foi, Fátima? Eu comecei agora, esse ano, trabalhando na diretoria da SAF. Eu aprendo muito com ela, porque ela não para. Ela fala o tempo todo, ela me lembra das coisas o tempo todo. E, gente, a Fátima é um zelo, viu, com a SAF. Ela ama a SAF. E ela, logo que a gente começou a conversar, quando chegava assim, final do ano, eu estou orando para o dinheiro dos missionários entrar, para mandar a oferta dos missionários. E ela estou orando para as irmãs, para abençoar a SAF. Então, essa irmã, ela ama a SAF. E a gente ama você. E eu tenho aprendido muito com o seu zelo, com o seu amor, com a amizade que eu vejo que você tem com as irmãs. E você é uma bênção na vida da SAF, a bênção na nossa vida. São quantos anos, Fátima? Que eu completei? Não vou perguntar, né? De tesoureira. Não, de vida eu tenho 65. Pronto, ela quer saber, é uma bênção. De tesoureira eu